Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também, bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai desvendar os bastidores de um dia que parou a internet. Vamos voltar para 18 de novembro de 2025, o dia do grande apagão digital, para entender como uma única falha nos mostrou o quão dependente e, por que não, frágil é a nossa vida conectada. Para muita gente, aquela terça-feira começou no puro caos. Imagina só, você acorda, vai checar suas mensagens, trabalhar e nada funciona. De repente, ferramentas que a gente usa todo santo dia simplesmente desapareceram. E não estamos falando de um ou dois sites, não. A lista é gigante. O X, que a gente ainda chama de Twitter, o ChatGPT, que virou essencial para tanto profissional, até o Canva, o Spotify para ouvir música, o Uber para se locomover, o PayPal para pagar contas. Mais de 500 serviços, todos fora do ar, no mundo todo. Foi uma paralisia que afetou tudo, desde a comunicação até a economia. Tá, então vamos colocar os pingos nos is e entender como essa crise se desenrolou. Tudo começou ali por volta das 8h50 da manhã no horário de Brasília. Foi quando a internet começou a quebrar e o número de reclamações explodiu. Quase uma hora depois, às 9h37, a Cloudflare, que é a empresa no centro de tudo isso, finalmente admitiu que tinha um problema sério e começou a investigar. Mas olha, a solução não foi rápida. As primeiras correções só começaram a aparecer às 11 da manhã e a situação só foi normalizar de verdade lá pelas 3 da tarde. Foram quase 6 longas horas de um verdadeiro apagão digital. Então, a pergunta que não quer calar é: o que exatamente causou esse estrago todo? Muita gente pensou que era um ataque hacker, né? Mas a verdade é bem mais complexa e, de certa forma, até mais assustadora. Para entender, a gente precisa fazer uma autópsia, dissecar a anatomia dessa falha. E o epicentro desse terremoto digital foi a Cloudflare. Para quem não está familiarizado com o nome, pensem nela como uma das empresas mais vitais para a internet funcionar. Só que ela trabalha nos bastidores, de forma quase invisível. Sabe aquele site que carrega super rápido e nunca cai? Ou aquele que é protegido contra ataques? Pois é, há uma grande chance da Cloudflare estar por trás, atuando como uma espécie de segurança e gerente de tráfego de alta performance para a web. Agora, para entender o tamanho do impacto, dá uma olhada nesse gráfico. A Cloudflare é responsável por gerenciar o tráfego de cerca de 20% de toda a internet. 20%. Parece só um número, mas isso significa que 1 em cada 5 sites que a gente acessa passa por eles. Quando uma empresa com esse tamanho falha, não é só um probleminha. É um evento que tem o poder de arrastar uma fatia gigantesca da web junto. E o resultado para nós, usuários, foi dar de cara com essa tela aqui. O famoso erro 500. É um código bem genérico, mas o recado dele é claro. O problema não é a sua internet, nem o seu computador. A falha está lá dentro, nas engrenagens do serviço que você está tentando usar. É um sinal de que algo quebrou feio na infraestrutura do outro lado. E aqui a gente chega no coração técnico da coisa. Foi um efeito dominó perfeito. Imagina assim, o primeiro dominó a cair foi um simples arquivo de configuração, usado para gerenciar ameaças. Esse arquivo, por algum motivo, ficou maior do que deveria. Esse tamanho exagerado acabou ativando um bug, uma falha adormecida em um sistema interno. A partir daí foi uma avalanche. Esse bug inicial causou uma falha em cascata que foi derrubando um serviço da Cloudflare atrás do outro, e como consequência, todos os sites e aplicativos que dependiam deles. Obviamente, a empresa precisou dar uma resposta. O diretor de tecnologia, o Danny Knecht, foi a público e não mediu palavras. Ele classificou o problema, o impacto e o tempo que levaram para resolver como inaceitáveis. Foi um reconhecimento bem direto do tamanho do erro e da necessidade de fazer o que fosse preciso para reconquistar a confiança dos clientes, que para uma empresa como essa é tudo. Agora que a gente já entendeu como a falha aconteceu, vamos mergulhar nas consequências, no e daí, porque é aqui que a história fica ainda mais interessante. Mas antes, aquela pausa rápida. Se essa análise está sendo útil, se está clareando as coisas, por favor, considere deixar um like e compartilhar o vídeo. Ajuda demais o canal a continuar produzindo esse tipo de conteúdo a fundo. Muito obrigado. Agora, vamos falar de dinheiro e de risco. As consequências de um apagão como esse vão muito, mas muito além do desconforto de não conseguir usar um app. A gente está falando de um impacto financeiro brutal e de um risco estrutural que afeta a internet como um todo. E para a gente ter uma noção do tamanho do prejuízo, olha só esse número. 9 mil dólares. Isso é o custo médio estimado para grandes empresas a cada minuto que elas ficam fora do ar, segundo estudos como o do Ponemon Institute. Agora pega esse valor e multiplica pelas quase 6 horas de apagão. O rombo é simplesmente astronômico. E o mais preocupante é que esse incidente da Cloudflare não foi um ponto fora da curva. Ele faz parte de um padrão. Um mês antes, em outubro, uma falha na Amazon Web Services, a famosa AWS, durou cerca de 15 horas. 15!
Isso acende um alerta vermelho sobre a vulnerabilidade da arquitetura que sustenta a nossa vida digital. E aqui é importante a gente entender a função de cada um. Pensa assim, empresas como a AWS e a Microsoft Azure são o núcleo. Elas fornecem o terreno, os servidores, o armazenamento onde os dados e os aplicativos moram. Já a Cloudflare opera na borda. Ela é o portão de entrada, a muralha de segurança e a via expressa que garante que esses dados cheguem até nós de forma rápida e protegida. E o que esse evento escancarou é um conceito chamado de risco sistêmico. Parece um termo técnico, mas a ideia é simples. É o perigo que a gente corre quando todo um sistema, no caso a internet, se torna dependente de pouquíssimas peças. É como construir uma cidade inteira que depende de uma única ponte. Se essa ponte cair, a cidade inteira para. A falha de um pode causar o colapso de todos. E não é exagero nosso. Especialistas como o professor Alan Woodward estão batendo nessa tecla há tempos. Apagões como esse servem como um balde de água fria, mostrando na prática o quão frágil o nosso mundo conectado pode ser, quando ele está concentrado nas mãos de um punhado de empresas gigantes. Ok, o diagnóstico está feito. A gente entendeu o problema. A pergunta de $1 milhão agora é: e aí? O que a gente faz com essa informação? Quais são as lições que ficam para a gente tentar construir uma internet mais forte, mais resiliente? Um dos grandes problemas por trás dessa vulnerabilidade tem nome e sobrenome: vendor lock-in. Traduzindo, é a prisão a um fornecedor. Sabe quando uma empresa adota a tecnologia de um único provedor e fica tão amarrada nela que sair se torna caríssimo e complicado demais? Isso é vendor lock-in. A empresa fica refém. E se o provedor tem um problema, a empresa automaticamente herda esse problema. A boa notícia é que, em resposta a esse risco enorme, uma estratégia está ganhando cada vez mais força no mundo da tecnologia. E o nome dela é multi-cloud. A ideia da multi-cloud ou múltiplas nuvens é basicamente a aplicação daquele ditado: não coloque todos os seus ovos na mesma cesta. Em vez de confiar em um único provedor, as empresas distribuem seus sistemas e dados entre vários deles, como a AWS, a Microsoft e o Google. Isso cria redundância. Claro, não é perfeito, aumenta a complexidade de gerenciamento, mas a meta é clara: se um cair, os outros seguram a onda. Isso não é só teoria, não. Os dados mostram que esse é o futuro. Já em 2025, quase 90% das empresas já usavam mais de uma nuvem. E as previsões de consultorias como o Gartner apontam que até 2027, a imensa maioria já vai ter uma estratégia multi-cloud formalizada. O mercado está correndo nessa direção. Então, para a gente amarrar tudo, o que podemos tirar de lição desse grande apagão de 2025? Primeiro, que concentrar a base da internet em poucas empresas é um perigo. Segundo, que uma falha técnica interna, um simples bug, pode ser tão devastador quanto um ataque hacker. Terceiro, que o custo de ficar offline é absurdo e afeta a economia global. E por fim, que a sobrevivência e a força da nossa vida digital dependem de estratégias de resiliência como a multi-cloud. O que nos deixa, no final das contas, com uma pergunta bem filosófica sobre a internet que estamos construindo. Será que a conveniência, a velocidade e a facilidade que esses poucos gigantes da tecnologia nos oferecem, será que tudo isso justifica o risco de um colapso em cadeia cada vez que um deles tropeça? E o que vocês acham de toda essa dependência digital? A estratégia multi-cloud é a solução definitiva ou só um curativo? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Deixem aí nos comentários. Vamos continuar essa conversa.